Olá, bem-vindos de volta. Agora vamos continuar a análise das questões do julgamento da licitação, tratando do julgamento pelo preço. São critérios de julgamento nos quais o que interessa para a administração é o preço ofertado pelo licitante, sem prejuízo, claro, dela analisar a própria execuibilidade da proposta, aspectos relacionados à conformidade da proposta de acordo com o edital. Mas, de qualquer forma, se a gente fizer um paralelo com a nossa aula anterior, que tratou de julgamentos pela técnica, nesses casos aqui que nós vamos tratar, são julgamentos focados no preço ofertado pelo licitante. Então, nós temos, pela lei, 4 hipóteses, quatro critérios de julgamento baseados no preço. O menor preço, o maior desconto, o maior lance e o maior retorno econômico. Vamos tratar de cada um com calma. O menor preço, digamos, o mais tradicional aí das licitações, também tomadas quantitativamente. A maioria das licitações hoje realizadas são definidas pelo menor preço. E pela lei, ele pode ser empregado, esse critério, nas modalidades pregão ou concorrência. Nesse critério, vence a licitação que oferecer o menor preço para a licitação de acordo com as regras do edital. O que coloca para a administração a necessidade de prestar atenção, de ter bastante cautela na questão dos preços inexequíveis ou do jogo de planilhas, que também acaba um aspecto que tem que ser analisado principalmente em obras de engenharia. Os engenheiros têm muito tato, os engenheiros que trabalham na administração têm muito tato para analisar essa questão do jogo de planilhas. Segundo a lei 14.133, o julgamento por menor preço ou maior desconto nós vamos falar daqui a pouco, ele deve considerar o menor dispêndio para a administração pública atendido os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Isso quer dizer o seguinte, não é simplesmente contratar o mais barato, é contratar o mais barato que atenda a padrões mínimos de qualidade. E o parágrafo 1º desse artigo 34 traz aqui a regra de que, entre os critérios a serem considerados nesse parâmetro mínimo de qualidade, devem ser analisados custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto, entre outros fatores, o ciclo de vida, podendo ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis. E aí vem a questão final, que é conforme disposto em regulamento. E aí vem a velha questão, velha não, porque a lei é nova, mas a questão que está sendo muito debatida, que é o que fazer quando não houver o regulamento, ou enquanto não houver um regulamento, como operacionalizar essas questões. Mas, de qualquer forma, que eu acho que a lei traz aqui com bastante ênfase, bastante clareza, essa necessidade de considerar não só o objeto em si, naquele momento da contratação, mas todo um ciclo de vida posterior a ele, considerando manutenção, utilização, reposição, etc., como que isso se enquadra no menor dispêndio para a administração. Não adianta nada adquirir algo agora com menor custo, mas cujo custo de manutenção ao longo do tempo é muito mais alto do que um objeto que por hora é mais caro, neste momento é mais caro, mas que permitem menos manutenção, menos custos com manutenção ao longo da vida útil e da utilização daquele objeto. Então, essa é uma ponderação a ser feita, essa é uma análise que deve ser feita no estudo técnico preliminar, isso é muito importante. O maior desconto também é uma modalidade que pode ser empregada, um critério de julgamento pode ser empregado nas modalidades pregão ou concorrência. Nesse caso aqui, o vencedor da licitação é aquele que ofereceu maior desconto sobre um preço global fixado no edital. Então, a gente pode pensar, a administração fixa um valor para, por exemplo, R$100 mil para uma
aquisição, e quem der o maior desconto em cima daquele valor consegue se sagra o vencedor da licitação, né? Da mesma forma, é necessário ter atenção, né, a preços inexequíveis e jogo de planilha, porque não adianta nada ter um super desconto na licitação, mas a empresa não conseguir entregar aquele objeto depois. E a lei traz também, aí no artigo 24, parágrafo único, a regra segundo a qual, no caso de orçamento sigiloso, o edital deverá trazer o preço estimado ou o preço máximo aceitável para o maior desconto, né? Ou seja, mesmo que a administração opte, né, por manter o orçamento sigiloso para a fase externa da licitação, ela precisa fixar, ela precisa trazer, né, pelo menos o valor, o preço estimado, o valor máximo aceitável, né? Senão é impossível dar desconto em cima de algo que não se sabe qual é o preço, né? E no caso do registro de preços, né, que também tem uma disposição lá no artigo 82, o critério de julgamento será o maior desconto sobre tabela praticada no mercado, né? Essa é a regra que a lei traz. Qual é o ponto que me parece relevante, o ponto de atenção para essas tabelas, né, essas planilhas, tabelas praticadas no mercado? É a questão da atualidade do preço da tabela em relação ao mercado. Parece um pouco contraditório o que eu estou querendo dizer, mas vamos pensar algumas tabelas oficiais de preço. Tem que analisar a periodicidade de atualização dessa tabela em relação ao preço de mercado. É possível, né, que, em alguns casos, a tabela seja atualizada mais tardiamente do que a variação de preço no mercado, né? E aí, com isso, ela não é possível, ela não consegue captar alguma variação de preço que tenha ocorrido, por exemplo, no intervalo de 3 meses, 6 meses, né, se ela for de atualização anual, vamos pensar assim. Então, é importante que a equipe de licitação, que a administração conheça bem, né, como é feita essa tabela e como que ela representa os custos de mercado, né, para evitar que, por exemplo, o preço da tabela esteja desatualizado com o preço de mercado, às vezes para cima, né? Às vezes é um preço mais caro na tabela do que no mercado em geral. Se ela tivesse uma cotação de preço no mercado, ela conseguiria um preço menor. Então, isso é importante para fins do maior desconto em registro de preço. Um outro critério também definido exclusivamente pelo preço é o do maior lance, né? Esse aqui é utilizado apenas no leilão. O leilão é a modalidade de licitação destinada aos bens móveis e imóveis inservíveis da administração ou legalmente apreendidos. A gente pode pensar aqui em apreensões feitas pela Receita Federal, por órgãos administrativos, que resolvam, né, depois leiloar aqueles bens para fazer algum caixa para o Estado, inclusive para remunerar a atividade, né, de apreensão. Nesse caso, assim como os leilões judiciais, quem é o vencedor é quem oferece o maior lance naquele objeto, né? Então, esse aqui não demanda muitos comentários. Tem um outro julgamento na base do preço, e essa é uma novidade da Lei 14.133, já estava prevista na lei do RDC de 2011, que é a questão do maior retorno econômico. Nesses casos, a gente está falando de licitações nas quais o que o Estado quer é um contrato de eficiência. Então, ele busca, por exemplo, um contrato de eficiência energética de um prédio público, né? Como diminuir a conta de luz, né? Como diminuir o desperdício de água. Então, são critérios, são contratos destinados a trazer essa maior eficiência para o Estado, o que gera, então, portanto, uma economia para a administração, né? E nesses contratos, a remuneração do particular, do contratado, ela é fixada, ela é vinculada a essa economia gerada. Então, por isso que a gente, nesses contratos, acaba trabalhando aí né, com uma série de riscos que são alocados ao particular, né, de modo que a remuneração dele está atrelada a essa eficiência gerada para o Estado, né? Então, nessas licitações tem um aspecto aqui especial em relação às outras, que
estão aqui como critérios de preço, né? Que é a necessidade do licitante apresentar uma proposta de trabalho, né? Deverá contemplar as obras, os serviços ou os bens, né, necessários para fazer aquela intervenção que venha trazer maior eficiência e a economia que se estima gerar, né, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem, ao serviço e em unidade monetária. Então, a proposta de trabalho tem que trazer esses dois requisitos, quanto, né, acho que aqui o que mais interessa para a nossa aula de hoje é a questão o quanto que monetariamente ele pretende economizar, ou aquela intervenção dele vai economizar para a administração, que é isso que ela busca. E junto com a proposta de trabalho, ele tem que apresentar uma proposta de preço, né, que corresponderá a percentual sobre a economia que se destina a gerar durante determinado período, né, expressa em unidade monetária. Então não é só dizer qual é o percentual, mas quanto que isso monetariamente significa. Então, dentro dessas duas propostas que ele tem que apresentar, a proposta de trabalho e a proposta econômica, o edital, né, no julgamento da proposta, o retorno será calculado pelo resultado da economia que se estima gerar com a execução, deduzida a proposta de preço. Então, no fundo é o seguinte, após a intervenção do particular, né, do contratado, na infraestrutura pública, o valor, né, o menor preço, digamos assim, né, o julgamento da proposta, né, será feito via essa análise, né, o resultado, essa economia gerada para a administração menos deduzido o valor da proposta de preço, que é o que a administração vai pagar para o particular, né, desde que ele alcance aquelas metas, né. E o que é importante aqui também é que o edital traga parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada, com a execução do contrato, que servirá de base para o cálculo da remuneração devida ao contratado, né? Ou seja, como saber, né, que me parece que o parágrafo 2º aqui do artigo 39 traz, é o seguinte, é necessário que o edital traga uma fórmula, uma regra, que estipule objetivamente como que é possível saber se aquela intervenção do particular gerou realmente uma economia para os cofres públicos, né? Mas um critério objetivo de mensuração, né? Porque a partir dessa mensuração que é possível ser feito o pagamento do particular, né? Então, dois pontos aqui importantes ainda para fixar esse modelo do maior retorno econômico. O julgamento da proposta deverá levar em consideração tanto a proposta de trabalho quanto a de preços, conforme as regras do edital, ou seja, de nada adianta ter uma proposta de preços muito boa, muito atrativa para a administração, se a proposta de trabalho, né, não consegue demonstrar como que o particular, como que o futuro contratado vai atingir aquele objetivo, ou se há incongruências na forma de atingimento daquele objetivo. Então isso é fundamental que fique exposto, quer dizer, a lei colocou duas propostas a serem apresentadas, não foi à toa, né? Então você tem a questão do preço, mas tem que analisar a viabilidade daquela proposta de trabalho. E o edital deverá apresentar os requisitos para análise da proposta de trabalho, né, sendo, portanto, seu não atendimento, né, motivo de desclassificação daquela oferta. Como eu disse, de nada adianta ter uma boa proposta econômica se a proposta de trabalho não é suficiente, não é congruente com o desafio posto para a empresa. Bem, sobre os julgamentos baseados no preço, ficamos por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.